E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ler o título da matéria? OTAN vai desistir e 3 pontos. Pois é, esses 3 pontos representam uma variável que não está nas mãos de Zelensky e que vai fazer com que a OTAN seja obrigada a desistir. Saiu essa declaração oficialmente hoje e a causa é a velocidade e capacidade da indústria bélica russa. Como você vê, hoje o conflito piorou ainda mais. E olha que eu tô falando a cada vídeo que o conflito tá pior do que o dia anterior. Mas era de se esperar, porque o governo russo já tinha anunciado que agora os bombardeios entraram em uma espécie de looping. Ou seja, não vão parar até a Ucrânia e a OTAN não suportarem mais, justamente por causa da indústria de armas da Rússia. E sobre a OTAN desistir, na verdade não foi pelas palavras dos membros da aliança, mas pelas palavras de Donald Trump. Ele disse que se ganhar a eleição, os europeus vão ter de investir proporcionalmente aos Estados Unidos em qualquer ação da aliança. E os líderes europeus já disseram que não existe a menor possibilidade disso acontecer. E um dos fatores é pela forma que a Europa foi atingida por uma decisão considerada desastrosa do presidente ucraniano. Olha só essa confusão toda, parece um emaranhado que não tem como desembaraçar, mas sim precisa ser cortado com tesoura, se é que vocês me entendem. Ou seja, o conflito tem uma possível data para acabar, que seria a data em que Trump assume o poder. Eu vou explicar na matéria de hoje exatamente o que ele disse, e você vai começar a enxergar o desfecho dessa bagunça com outros olhos. Vou falar também como a Europa toda acabou de ser atingida no conflito. Além dessa péssima notícia que veio através de Trump, os europeus receberam uma informação que vai desestabilizar completamente algumas das maiores potências do bloco. Tem também uma série de notícias da Coreia do Norte que eu preciso liberar hoje aqui. O foco tá tão na Ucrânia e Rússia que muita gente não sabe que um desastre está quase acontecendo por lá. E para quem não sabe ainda, ontem um avião militar chinês foi pego em ação sobre o Japão. Se você não ficou sabendo, assiste o vídeo de ontem aqui do canal depois de ver essa matéria. Isso mesmo que você acabou de pensar, conflito mundial a caminho. Por fim, vou falar dos ataques de hoje que tiveram um requinte de crueldade. Uma cidade desapareceu com uma bomba devastadora do arsenal russo. Só que a manobra foi arriscada porque o território russo ainda está desprotegido e Zelensky avançou ainda mais lá dentro, onde mais um aeroporto foi fechado e outra usina de Putin foi completamente destruída. Hoje eu trago as notícias do Sky News como eu faço todo dia, além do The Guardian, CNN, BBC, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Como eu disse, a Rússia tem indústria bélica com a produção mais rápida do mundo, inclusive admitido pelo chefão da OTAN, onde ele disse que é mais rápida do que a indústria da OTAN inteira, incluindo os Estados Unidos. Então eu aproveito para te perguntar se você acredita que Putin, mesmo com toda essa indústria na mão, vai aguentar por muito tempo caso ele realmente esteja quase sem soldados, como dizem os analistas militares ao redor do mundo, obviamente mais alinhados com o Ocidente. E falando em Coreia do Norte, você arriscaria sua vida para escapar do regime pela frontera se morasse lá, mesmo sabendo que pode levar um tiro nas costas? E se você fosse convidado por Kim Jong-un para ter uma vida de rico, recebendo $15 mil por mês e ganhando uma casa, aceitaria fazer o caminho contrário e se mudar para lá? Eu pergunto porque eu vou falar sobre 2 notícias relacionadas a esse assunto quando eu estiver abordando a Coreia do Norte. Agora sobre esses números que aparecem aqui embaixo, anotem eles durante o vídeo, que eles formam uma senha de 10 dígitos que vão permitir que você resgate gratuitamente um prêmio nessa semana. E junto desse prêmio, uma cota em um bolão da Mega Sena do concurso que corre nesse próximo sábado, dia 31 de agosto de 2024. Quem não quiser participar, basta não anotar os números. No final do vídeo, eu explico como você resgata a sua cota da Mega. E respondendo a pergunta de muita gente, quem não mora no Brasil ou não é brasileiro, pode participar também. Esse é um presente meu para todo mundo do canal, beleza? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto.
deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Vamos começar pela Coreia do Norte, já que faz um tempo que eu não falo desse regime. Pois bem, mais de 200 caças da Coreia do Sul e dos Estados Unidos voaram ao redor da ditadura em uma ação conjunta que foi a maior já realizada entre os dois países, segundo a Força Aérea da Coreia do Sul. Aeronaves sul-coreanas em voos de patrulha defensiva foram orientadas a entrar para o modo de combate aéreo nessa ação, com o intuito de interditar qualquer aeronave inimiga e mísseis de cruzeiro. Mas se for levar em consideração aeronaves da Coreia do Norte, os sul-coreanos e os Estados Unidos nem precisam se preocupar. Olha só a situação de alguns caças ainda em funcionamento na Força Aérea de Kim Jong-un. Mas se for considerar o poder de mísseis e bombas do ditador, aí sim as duas potências aliadas precisam ficar bem preocupadas. Ainda mais a Coreia do Sul, que pode sumir do mapa de um dia para o outro. E agora as preocupações não ficam limitadas a mísseis norte-coreanos. Kim Jong-un participou de uma demonstração de um novo drone explosivo, segundo a mídia estatal norte-coreana nesta segunda-feira, bem no momento em que as forças do Sul e dos Estados Unidos conduzem suas ações militares. A KCNA diz que o teste envolveu vários tipos de drones projetados para voar até distâncias diferentes e atacar alvos inimigos em terra ou no mar. A agência disse que o drone voou por várias rotas antes de atingir seu alvo com uma precisão impressionante. Além dos drones, o ditador norte-coreano supervisionou a entrega de 250 novos lançadores de mísseis balísticos táticos para a fronteira, caso algum dos caças americanos ou sul-coreanos invadam seu espaço aéreo. Agora vamos falar bem rápido sobre desertores da Coreia do Norte. Tanto quem quer fugir do regime, como quem quer morar lá e ser liderado pela família Kim. E você acha que tem louco que gostaria de morar lá? Tem sim, inclusive americanos que fizeram a vida e constituíram família, inclusive fazendo amizade com a família de ditadores. O último caso foi o de Travis King, o soldado louco dos Estados Unidos que atravessou a pé a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Com ele as coisas não deram muito certo, mas pelo menos ele não foi executado. Ele foi devolvido em segurança pelo ditador e deve se declarar culpado de deserção e agressão. Eu falo em agressão porque, além de deserção, King está se declarando culpado de desobedecer a um oficial americano e de agredir um suboficial. A audiência de King em corte marcial está marcada para 20 de setembro em Fort Bliss, no Texas. Nela, o acusado deve se declarar culpado, explicar o que fez e receber a sentença. Agora tem norte-coreano, e é a maioria, que não aguenta mais viver no país. Aliás, o certo seria sobreviver. Nesses dias, um soldado norte-coreano desertou para a Coreia do Sul ao atravessar a fronteira oriental da Península Coreana. Ele entrou no condado de Goseon, na costa leste sul-coreana, que faz fronteira com o norte. Lá foi detido por guardas sul-coreanos que estavam monitorando a área. Os militares sul-coreanos confirmaram que estão interrogando o soldado, na verdade um sargento norte-coreano, para descobrir suas razões para a deserção. E há 2 semanas, 2 norte-coreanos tentaram atravessar a linha limite norte no Mar Amarelo. No entanto, apenas um deles conseguiu chegar a uma ilha sul-coreana a pé durante a maré baixa. O outro e toda a sua família agora estão literalmente ferrados pro resto da vida, ou até o governo deixar eles continuarem vivos. Em junho, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul relatou que 20 a 30 soldados norte-coreanos cruzaram a fronteira. No ano passado, 196 desertores norte-coreanos chegaram a Seul, segundo dados do governo sul-coreano. Agora a notícia de que Donald Trump está atacando os países membros da OTAN, que é a aliança militar que vai ser liderada por ele mesmo, caso ele ganhe as eleições.
Em um comício na Carolina do Sul no início desse ano, o ex-presidente já tinha falado que não seguiria a cláusula de defesa coletiva da aliança e incentivaria a Rússia a fazer o que diabos quiser se um país membro não cumprisse as diretrizes de gastos. Ele também disse que a OTAN estava quebrada até ele aparecer. Ele disse que todo mundo tem que pagar as contas do conflito e não só os americanos. Segundo Trump, os membros perguntaram que caso eles não consigam pagar a conta, se ainda seriam protegidos. E Trump respondeu que claro que não, deixando os aliados incrédulos. Na ocasião, o ex-presidente também prometeu encerrar o conflito na Ucrânia, embora não tenha falado como faria isso, mas que não levaria mais do que um dia para resolver o problema caso ele seja eleito. Nos encontros mais atuais, ele não aliviou seu posicionamento quanto à aliança e segue atacando os membros da OTAN, deixando o globo inteiro sem saber o que realmente pode acontecer na segurança e economia do mundo caso ele vença as eleições. Falando em OTAN, vamos entrar nas atualizações do conflito para no final falar do ataque do país de Ali Khamenei contra os americanos. Nessa parte da matéria, vou explicar como a Europa foi atingida novamente no conflito. Como todo mundo tá vendo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tá pegando pesado com a Rússia. Ele resolveu virar o jogo e levar a briga direto para a porta dos russos. Depois que os russos passaram boa parte do verão dando uma surra nos ucranianos, Zelensky decidiu que não ia ficar quieto não. Ele mandou as tropas ucranianas invadirem a região russa de Kursk e o pior, ou melhor dependendo do ponto de vista, eles conseguiram segurar o território e ainda prenderam quase 600 soldados russos. Você ia conseguir imaginar isso meses atrás? Um analista militar chamado Sean Bell, que conhece todos os esquemas desse conflito, diz que Zelensky está tentando fazer com que os russos sintam na pele o que é estar em pleno combate. Ele quer que o povo russo sinta o baque de verdade para ver se eles pressionam seu líder. Zelensky também quer que a população russa fique ciente de que 600 mil dos seus conterrâneos foram mandados para esse conflito sem condição alguma de combater, sendo grande parte deles praticamente jovens que tinham uma vida inteira pela frente. E Putin trocou essas vidas por um punhado de terra que provavelmente vai ter que devolver. E no fim de tudo, se a Ucrânia triunfar, os russos vão sair humilhados como os Estados Unidos saíram do Vietnã. Sem terra, sem moral, isolados pelo mundo, com suas forças militares monitoradas pelas potências ocidentais e cheias de limitações, assim como aconteceu com a Alemanha e o Japão. E provavelmente com Putin sendo preso ou dando cabo da própria existência. Sean Bell falou que nesse tipo de conflito, o que manda é o tal do ímpeto, quando você começa a ganhar terreno e dá aquela empolgada, sabe? E nesse verão, a Rússia estava com tudo, jogando os ucranianos para trás. Mas agora com essa jogada de Zelensky, ele está tentando virar a mesa e botar os russos para correr. E para isso funcionar de verdade, ele precisa da ajudinha do Ocidente. Mas e aí, o que acontece? Se a Ucrânia realmente fechar as portas, quem vai pagar o pato são os europeus, que vão ter que desembolsar mais grana para continuar recebendo gás. Zelensky já mandou avisar que não vai estender o acordo com a Rússia não. Tá todo mundo de olho nisso, porque o acordo termina no final do ano e ninguém sabe ainda como isso vai acabar. E no meio dessa confusão toda, o Reino Unido e a Alemanha fingiram não se importar e disseram que vão continuar apoiando a Ucrânia. Sir Keir Starmer do Reino Unido e Olaf Scholz da Alemanha disseram que o apoio é firme e forte, porque a Ucrânia não está lutando só para se defender, mas também está lutando por todo mundo na Europa. Mas isso não quer dizer que o Reino Unido liberou Zelensky para usar seus mísseis Storm Shadow para ser disparado das áreas conquistadas na Rússia em direção ao Kremlin. Os britânicos têm medo que a Rússia revide desproporcionalmente e acabe com a Europa. E obviamente, estou falando em escala nuclear. A verdade é que se Putin quiser, ele pode dar um tapa no tabuleiro de xadrez e devastar o continente inteiro com o seu arsenal. Tem muita gente que acha que se ele não tiver escapatória, ele não vai fazer como o ditador alemão da Segunda Guerra e apenas puxar um gatilho contra ele mesmo. As pessoas acham que antes de fazer isso, ele explode o mundo. Enquanto isso, os ucranianos estão na pegada de atacar a Rússia com drones e parece que estão mandando bem.
Eles estão mirando nas reservas de petróleo dos russos e estão conseguindo causar um belo estrago. Nas últimas semanas, esses ataques de drones deram uma boa aumentada, e Zelensky disse que a Ucrânia desenvolveu um drone de longo alcance, mas ninguém sabe ao certo o que esse drone tem de especial. Só que pelo jeito tá funcionando, porque a situação tá caótica nas instalações de petróleo da Rússia. E sabe o porquê isso é importante? Porque a Rússia ganha muita grana exportando esse petróleo, e se você corta isso, a capacidade deles de bancar o conflito diminui. E no meio dessa briga toda, a Rússia decidiu atacar a cidade natal de Zelensky, bem no dia em que eles estavam de luto pelas pessoas que foram exterminadas num outro ataque russo. É como chutar cachorro morto, mostrando que Putin não pensa mais em trégua alguma e não vai parar de atacar 24 horas por dia praticamente. Esse ataque ilustra bem a mudança da postura russa. 5 pessoas ficaram feridas e um monte de gente foi vitimada quando o míssil russo acertou um hotel no primeiro ataque. Foi um dia de terror, com bombardeios pesados. E para piorar, enquanto a cidade ainda estava chorando suas vítimas, veio mais um ataque atingindo infraestruturas civis. Por outro lado, a Rússia teve que fechar 2 aeroportos por medo de drones ucranianos. Os russos estão com a pulga atrás da orelha, achando que a Ucrânia vai tentar atacar de novo com drones. Não tá fácil para ninguém. Voltando aos ataques russos, a situação está tão feia na região de Donetsk, na Ucrânia, que as autoridades estão mandando todo mundo vazar de lá. Os ataques russos vitimaram 6 pessoas e estão empurrando as tropas ucranianas para trás. O povo está sendo evacuado em massa, com quase 3.000 pessoas, incluindo muitas crianças, sendo levadas para longe das áreas de combate. É uma correria só, com os ucranianos tentando salvar a pele enquanto os russos avançam. Agora, se tem uma coisa que é triste nessa história toda, é o que está acontecendo com as crianças ucranianas. Um estudo descobriu que 44% delas estão mostrando sinais de transtorno de estresse pós-traumático. A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, está muito preocupada com isso e está fazendo o que pode para ajudar, organizando campos de reabilitação para as crianças que conseguem sair das cidades com combates intensos. Ela diz que é crucial cuidar disso logo, para garantir que essas crianças não se tornem uma geração perdida. Ela está na luta para que a Rússia seja responsabilizada por tudo isso, e que a justiça seja feita mesmo que demore. E aí, deu para entender o que está rolando? A guerra na Ucrânia está pegando fogo, com ataques, drones, mísseis e um monte de gente sofrendo dos dois lados. Zelensky está tentando virar o jogo, mas a briga ainda está longe de acabar. Vamos ficar de olho, porque essa história ainda vai longe. E como eu disse na matéria de hoje, a Rússia tem a indústria bélica com produção mais rápida do mundo. Inclusive, admitido pelo chefão da OTAN, onde ele disse que é mais rápida do que a indústria da OTAN inteira, incluindo os Estados Unidos. Por isso eu aproveito para te perguntar se você acredita que Putin, mesmo com essa indústria na mão, vai aguentar por muito tempo, caso ele realmente esteja quase sem soldados, como dizem os analistas militares ao redor do mundo, obviamente, mas alinhados com o Ocidente. E falando em Coreia do Norte, você arriscaria sua vida para escapar do regime pela fronteira, mesmo sabendo que pode levar um tiro nas costas? E se você fosse convidado por Kim Jong-un para ter uma vida de rico, recebendo $15.000 por mês e ganhando uma casa, aceitaria fazer o caminho contrário e se mudar para lá? Esse é o bolão que vamos participar juntos no último sábado do mês que esse vídeo foi publicado. Esses são os números. É um bolão muito legal, pois se fizermos 4, 5 ou 6 números na horizontal, vertical ou diagonal, quer dizer que ganhamos alguma coisa, sendo que os 6 números são para o prêmio maior da Mega. Para ter direito à sua cota, o primeiro passo é ser inscrito, dar like nesse vídeo e anotar todos esses números que estão aparecendo embaixo da tela. O segundo passo é enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 11 95325 5746, com a sequência anotada, além do seu nome e CPF. Esses dados são necessários para que eu possa fazer o Pix, caso sejamos premiados. Cada pessoa tem direito a uma cota do bolão para cada vídeo assistido. Cada vídeo possui uma sequência diferente de números, então todo vídeo que eu lançar, você poderá anotar a nova sequência e enviar pelo WhatsApp para resgatar a sua cota. Para quem quiser mais cotas, nós estamos dando uma cota do bolão a cada R$5 doados para o meu Pix.
A chave Pix é o meu e-mail, gustavo@delfiore.com.br. Nesse caso, para pegar suas cotas através da doação, basta enviar o comprovante do Pix com seu nome e CPF para o mesmo número de WhatsApp, que é o 11 95325 5746. Lembrando que a cada R$5 você leva uma cota. Ou seja, se enviar R$10, você vai levar 2 cotas. Se enviar R$50, você fica com 10 cotas e assim por diante. E por que é interessante ter várias cotas? Justamente porque o bolão é dividido entre todas as cotas doadas. Por exemplo, se foram doadas 1.000 cotas aos inscritos, e supondo que o prêmio foi de 80 milhões de reais, cada cota vai ter direito a 80 mil reais. Se você tiver 10 cotas, nesse caso você leva 800 mil reais, e assim por diante. Então aproveita, resgate todas as cotas a partir de hoje ou faça sua doação para acumular mais cotas. E para participar você vai estar concordando com as normas do bolão que podem ser acessadas pelo link que foi colocado na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!